e vai resolver. E a cada 2 anos, os crentes, eles deixam isso aqui de lado. Porque colocamos a nossa esperança naquilo que não deveria ser a nossa esperança. O salmista diz: atenção, crianças, juniores hoje estão demais esses juniores, viu? Essa de verde e a de vermelho aí com a de azul, olha, pelo amor de Deus, você parece as 3 meninas. Essas três meninas aí, ó. Pense. E essa de azul ainda trouxe uma visitante hoje com ela. Jesus é o exemplo. Pense. Vixe. Jesus. E o salmista declara: o Senhor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é uma questão muito enfática. E eu estava vendo que algumas traduções colocam, né, que o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. E muitas das vezes nós colocamos outras pessoas como sendo o nosso Senhor, e sendo o nosso pastor, e sendo o nosso provedor, e sendo aquele que vai tomar a frente da nossa vida, e sendo aquele que vai nos orientar, que vai nos direcionar. Em vez de a gente fazer a parte mais correta. Qual é a parte mais correta, pastor? É que a gente tem que aprender a orar e a pedir a Deus o quê? A direção e a orientação. Já parou para pensar nisso, Sandriele? Parar para dizer: Senhor, faço ou não faço? Parar para dizer: Senhor, falo ou não falo, Hudson? Não ter falta de nada, muito menos na direção da orientação que vem de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele vai falar sobre o que é fé. A dimensão da fé. E quando a gente para pensar um pouco nessa lógica da fé, da dimensão da coisa, a fé parece meio louca. Não é, Hudson? Porque você acredita naquilo que você não vê. Você crê em quem você não pode tocar corporalmente, você não pode sentir no seu tato. Então, quando Davi chega no Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje são 22. Até meia-noite, né? Aleluia. 22 de julho, a gente está já no final do 7º mês do ano de 2022. Daqui a 2 ou 3 meses nós teremos eleições, correto? E daqui a 4 meses nós teremos a Copa, hein? Essa camisa será verde e amarela com o mesmo símbolo. Será? Teve gente ali atrás que já não gostou, viu esse dado? Fique quieto, pastor. Mas aí é um ano muito louco. Mas para a gente parar um pouquinho e pensar. 7 meses do ano praticamente já foram embora. O que tem faltado? É sobre o que tem faltado que eu quero falar um pouco nessa noite. O que tem faltado, Hudson? Já parou para pensar nisso? O que tem faltado? O que tem faltado, Jairo? Você não sabe? Será que você ousaria dizer o que tem faltado? Nesse aqui não mexa não, por favor. Esse aqui está ótimo. Aí, para os irmãos que estão sentindo aí, né, a situação. Mas o que tem faltado? Na vida de muitas pessoas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14. Porque Jesus é o nosso pastor. Você concorda com isso?
João 4,14 vai dizer: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora vai para o capítulo 6, versículos 35 e o 48. O menino quer ler, dado. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais será sede. O verso 48, eu sou o pão da vida. Jesus, ele é o nosso pastor. E o que tem faltado? A gente para ver, irmãos, a dinâmica da fé, a questão da fé, as situações que as pessoas passam, que a igreja tem passado, que os crentes têm passado. E aí você para, corre e vai lá ver o que o salmista declara. Aí vem para Jesus e diz: eu dou água. E aquele que bebe da minha água vai correr dele uma fonte para a vida eterna. Jesus declara que ele é o pão da vida, ele é o supridor das nossas necessidades. E aí a gente fica envolto em um mundo muitas das vezes tenebroso, em um mundo muitas das vezes longe da vontade de Deus, do cuidado de Deus, aonde a gente é tomado muitas das vezes pela reclamação, pela murmuração. A gente não é grato pelo que o Senhor tem nos dado. E muitas das vezes, aquilo que nós deveríamos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E muitas das vezes, aquilo que nós deveríamos colocar, que Jesus é o pão da vida, é a nossa provisão, é a fonte de água onde nós bebemos. Isso não é. Isso tem faltado. Muitas das vezes, irmão, nós estamos vendo tantas situações, nós paramos de pensar no que tem faltado, Hudson. No que tem faltado. Nós estamos já, são 20 para as 8 da noite. Quanto tempo desse dia que está findando você dedicou para orar, para meditar na palavra? Quanto tempo desse dia você dedicou para isso? Nos seus afazeres. Ah, pastor, porque as coisas estão difíceis. Não está fácil para ninguém. Que as questões estão complicadas. É verdade. Ah, pastor, porque tem dia que eu estou acordando e está muito frio. Tem uns irmãos aqui na igreja que são frientos, né? Tem irmão que parece morar no Polo Norte aqui, Dalo. Fiquei sabendo que tem irmão que tá faltando só andar de luva em casa. Mas é camisa de manga comprida, é calça comprida, é meia. Olha, pelo amor de Deus, só falta botar uma touquinha e andar de luva. Jesus, é você, Rafael? Eita! Só tá faltando a touquinha e a luva. Olha, do jeito que fica em casa, ele vem pra igreja. Mas de meinha ele tá. Tem dia que realmente é complicado. Você acordar às 5 horas da manhã para ter o seu momento, para ter a sua devocional, para estar ali. Mas o que tem faltado? E eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que tem faltado. E é por conta dessas coisas que tem faltado, irmãos, que a gente vê tanta coisa. Que a gente vê tanto escândalo, é que a gente vê tanto engano, tanta mentira na vida das pessoas. Sabe? Eu achei muito interessante quando eu estava vindo para a igreja que uma irmã estava fazendo umas perguntas, aí eu fui ver um videozinho de um arqueólogo bíblico, que eu gostei demais do cara, que ele disse: cara, o que está na Bíblia é suficiente para alimentar a minha fé. Eu não preciso estar inventando nada. Tem um monte de gente inventando aí. Ele disse: até peço perdão àqueles que estão inventando. Tem gente que fica correndo atrás de um monte de coisa. Mas o que está na palavra é suficiente para mim. Não preciso de mais nada. Está na palavra, acabou-se. Mas a primeira coisa que está faltando na vida de muitos crentes, Senhor Jordan, sabe o que é? Maná. Sabe o que é maná? É palavra. Você conhece Bíblia?
E olha que eu acho que essa é uma coisa que eu tenho voltado muito para falar. Josué, no capítulo 5, versículo 12, o seu livro declara: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram o que foi colhido na terra de Canaã. A palavra de Deus, ela é o maná que alimenta as nossas vidas. Ela é o alimento que nos sustenta todos os dias, irmãos. Os amados hebreus só deixaram de comer aquele tipo de maná quando eles entraram na Terra Prometida, correto? Você já está na Terra Prometida? Já chegou na Terra Prometida? Alguém aqui já chegou na Terra Prometida? Qual é a sua Terra Prometida? É o céu. O alimento para mim e para você, que o apóstolo Pedro vai chamar de peregrinos nessa terra, é a palavra. Quanto tempo você dedicou do seu dia para se alimentar dessa palavra? Quanto tempo você dedicou do seu dia para ver o que essa palavra declara? Nunca, nunca, na modernidade, essa palavra foi tão deturbada. Há alguns dias eu estava lendo uma reportagem de um cidadão, que eu me lembro lá nos idos de 2002, 2013, ele tinha um livro muito interessante, muito bom, sobre a dinâmica da religiosidade. Ele bateu, ele apanhou muitas situações. E esse dia, Jair, 10 dias atrás, ele declarou que a Bíblia não fala que o homossexualismo é pecado. Já pensou nisso? E quantos não são aqueles que declaram isso? Que abrem a porta para um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto gênero que está sendo colocado aí, que está sendo ensinado. E muitos são aqueles que vão porque não tem um fundamento, não tem palavra, não tem vida, não leem Bíblia. Nós estamos aqui para uma preparação, onde nós iremos nos preparar todos os dias até a volta de Jesus Cristo, onde nosso encontro será com Ele. Como o apóstolo João vai declarar no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo do 7 até o 9, mas ele vai falar sobre a boda do Cordeiro, Hudson. Lá nas bodas, esse maná aqui não será mais necessário. Lá nas bodas, esse maná aqui deixará de ser algo importante na nossa vida, mas enquanto aqui estivermos, precisamos, necessitamos, almejamos deste maná. Ah, queridos, já parou para refletir sobre o quanto é importante a Bíblia para você? Você já parou para pensar o quanto ela é importante na sua vida? O quanto de tempo você dedica para essa palavra no seu dia? Sabe, às vezes eu fico pegado, porque vem para a igreja, aí lê a Bíblia aqui na igreja. Ou ainda mais, pior, além de não ler em casa, na igreja lê muito mal, e quando você está numa ministração, a situação já está batendo papo. E eu acho fantástico que às vezes você vai... Preste atenção. Não, mas eu estou discutindo a respeito da palavra. Como é que você pode estar discutindo a respeito de uma palavra que está sendo ministrada naquela hora? Ai, me chamam de radical, irmão. Por quê? Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu anoto. E qualquer comentário que eu tenho para fazer, ou qualquer dúvida que eu tenho para tirar, numa pregação, que não seja na sexta-feira, que se pergunta a quem está ministrando, a pessoa mais coerente para você perguntar qualquer coisa sobre o que está sendo ministrado, quem é? Que está ministrando na sexta-feira. Amém? Não é a quem está do lado, não, mas quem está aqui do meu lado é o vice-presidente da igreja, ele pode tirar minhas dúvidas teológicas, mas é ele que está ministrando? Não, então, no momento ele não, ele pode tirar suas dúvidas depois. Depois do culto, melhor, convida ele para ir para a sua casa, para ir participar lá de uma janta, um churrasco na sua casa, ele vai lá e tira as suas dúvidas. Mas na hora da ministração, na palavra, não, mas, meu irmão, centra. Aprende.
Eu nunca esqueci. Tem experiências na minha vida que eu carrego comigo até hoje. Nunca esqueci de um amado irmão Geneilson que estava vindo de um culto, aí no meio do caminho encontrou com duas pessoas conhecidas dele, vinham lá jubilosas, mesmo foi bênção demais, o culto foi uma bênção. Eu disse, que bênção, irmão. Graças a Deus, o culto foi uma bênção onde vocês estiveram. Foi uma bênção, Jonatas, foi uma bênção. Aí ele disse, mas aí qual foi a palavra que foi ministrada? Palavra? Não, o culto foi uma bênção, mas qual foi a palavra que foi ministrada? Você sabe que eu não sei, mas como é que pode ser uma bênção? Você não sabe nem o que foi falado. Você não sabe nem o que fortaleceu a sua fé. Você não sabe nem o que vai lhe alimentar todos os dias. Você não sabe nem, aquilo que você vai ruminar todos os dias. Vocês se lembram do que é o processo da ruminação, não lembram? Eu não preciso voltar e falar de novo, preciso? O que é ruminar? O que é que a vaca faz? Ela come o dia todinho, ela come, né? E de noite ela pega aquela comida que a alimentou o dia todinho, que encheu ela começa a jogar de volta para a boca para mastigar tudo aquilo de novo para extrair todo o alimento. Não fica com carinha de nojo não, irmão. Faz carinha de felicidade. A vaca acha aquilo o máximo. Ruminar. Meditar, descer mais, refletir. Sabe? Eu aprendi que a primeira interpretação, a primeira forma de interpretar a Bíblia é confrontar ela comigo mesmo. Vivemos dias de crente, tem faltado palavra, onde você já viu um crente com ódio, crente com rancor, crente murmurador, crente reclamador, crente desobediente, crente rebelde. E o que é isso, pastor? Porque não tem Bíblia. Não, pastor, mas Deus entende que eu sou uma pessoa que foi ferida. Eu quero dizer que Deus não entende isso, não. Porque Ele diz para você, perdoe. Porque Jesus, mais ferido que Ele, não teve. E Ele perdoou. E a Bíblia declara que se nós formos até Ele e confessarmos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Tem faltado palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas tem faltado palavra. Não lê Bíblia. Não tem Bíblia, não tem conteúdo. Sabe? Crente que acha que sabe de tudo, eu não tenho vergonha de dizer que não sei de nada. Às vezes a irmã perguntou um negócio a mim, irmão, eu preciso ver como ele falou, o que ele falou, qual é o contexto, preciso ler para saber se está fugindo ou se não está fugindo. Mas tem gente que toda hora que você pergunta tem uma resposta. Né, Jair? Tem gente que vai falar um negócio, mas é assim. Peraí, irmão. Não, mas é assim, eu entendo. Conheço gente que leu Bíblia mais de 10 vezes. Mas na mesma quantidade de ler Bíblia, quase que ele tenha de adultério. Acho que leu e não ruminou, só leu. É gibi. Tem faltado Bíblia na vida das pessoas. Tem faltado Bíblia, irmãos, o suficiente, para confrontar o pecado. Não é o pecado alheio, é o pecado de si próprio. Se as pessoas lessem verdadeiramente a palavra, você não veria tantas situações, tantas coisas que a gente vê na vida dos crentes nos dias atuais. O Senhor é o meu pastor. Será que o Senhor é o seu pastor? Olha para a pessoa que está do seu lado e olha bem e diz assim, você tem certeza que Jesus Cristo é seu pastor? Tem? Tem certeza disso? Você tem certeza que Jesus Cristo é o seu pastor? Você já parou? Eu vou lhe dar uma tarefinha simples. Eu achei até interessante que quando estava aqui, na hora que o culto estava começando, estava vindo as intercessoras, né? E aí uma intercessora veio com uma caixa de sapato. Eu disse, opa, um presente de sapato, ó. Aí ela fez, não, foi uma dinâmica que eu apliquei com as minhas colegas intercessoras hoje. Coisa linda, rapaz. Pense. O povo está crescendo, graças a Deus. O povo está crescendo. Mas a dinâmica que eu tenho para você, quando você chegar em casa, você faz assim, ó. Ó, bota a mão no ombro da pessoa e diz aí, olha para frente, tá? Conversa comigo não. Se tu for pro céu, tu não conversa comigo não. Tá? Você chegar em casa, ou você que já está em casa aí, tá certo? Vai aí
ou no teu quarto, ou vai no banheiro, olha no espelho, olha bem no espelho, olha bem para a pessoa que você vê no espelho. Será que você verdadeiramente é a ovelha de Jesus? Será que Jesus é de verdade o teu pastor? Porque a Bíblia declara, Jesus declara que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Mas se você é ovelha do aprisco de Jesus, você escuta a voz de Jesus e você sabe quando ele está falando. Você não é levado pelo engano. Sabe, queridos? Esse é o ponto que precisa ser colocado. Tem faltado. Jesus não tem sido pastor de muita gente. Porque tem faltado. Tem faltado palavra. Ah, mas o senhor está falando isso que o senhor é o pastor. Meu irmão, eu tenho que ter a mesma vida de oração que você tem. Eu tenho que ter a mesma vida de leitura da palavra que você tem. É o mínimo. É o mínimo. Nós precisamos ver, irmãos, que tipo, que nível de conhecimento nós temos. Tem faltado maná. Tem faltado palavra. Ainda, ou melhor, antes de passar, você já se alimentou hoje? Já comeu pão hoje? Já comeu pão hoje, Jairo? Comeu ou não comeu? Ficou indeciso? Parou, pensou? Eu não falei se era pão com queijo do reino no meio, não, Jairo. Eu sei que é o seu costume, né? Pãozinho normal, às vezes uma manteiguinha quando dá, quando não margarina, né? Quando não ovo. Olha. É? Só queijo do reino não, Jairo. É? Queijo do reino? Olha pra cara dele, tem cara de que só compra um queijo do reino, já. Olha a carinha dele. Queijo do reino. Jesus. É porque ela não gosta. Sabe o que tem faltado ainda mais, irmãos, na vida de muitas pessoas? Obrigado, doutora. Deus lhe abençoe, viu? Lhe dê muita obediência. Ela nem é desobediente. Irmãos, você sabe o que aqui tem faltado ainda mais na vida de muitos crentes? O Espírito Santo. Você sabia disso? Há uma questão bem interessante no livro de Levíticos, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Não precisa você abrir, só anote. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. O fogo que era colocado no Antigo Testamento, quando ele chega no Novo Testamento, esse fogo vai ter um nome. Chama-se Espírito Santo. Você sabe na vida de quantos crentes esse fogo tem estado apagado, Jair? Apagado. Tem pessoas que vêm à igreja, ou que vão às igrejas, ou que, sei lá, o quê, né? Vão buscar aquilo que deveria estar aceso desde onde? Desde casa. Desde casa. Mas não tem. Esse fogo do Espírito, ele simboliza a luz, a força, o calor e a vida que deve existir na vida de muita gente. Se o Senhor de verdade for o nosso pastor, o Espírito Santo estará conosco sempre. Jesus declarou isso para mim e para você no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 17, que olha, eu vou, mas eu não vou deixar você sozinho, vou mandar outro, o Espírito da verdade. E ele vai dizer ainda que esse Espírito da verdade nos fará lembrar de todas as palavras do Senhor para as nossas vidas. Sabe, irmãos, e eu olho para as caramba, e olha que eu não vou falar aqui de dons espirituais, diga amém. Eu não vou falar aqui de batismo com o Espírito Santo, diga glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar do Espírito Santo habitando dentro de você, Hudson. Pastor, por que isso? Porque o Espírito Santo, quando ele habita dentro de mim, a luz, diga amém. Quando o Espírito Santo habita dentro de mim, a força para perseverar, diga amém. Quando o Espírito Santo habita dentro de mim, irmãos, a vida, diga glória a Deus.
Quando você vê muitos crentes, irmãos, você não vai ver essa vida. Você não vê essa luz, você não vê esse calor, você não vê, sabe, essa força. Você vê pessoas mortas. Você vê pessoas mecânicas que vêm à igreja mecanicamente, que vêm à igreja, que tocam mecanicamente, que cantam mecanicamente, que pregam mecanicamente, que não tem mais a habitação, não são mais a habitação do Espírito Santo. Porque quando você se aproxima um bocadinho dessa pessoa, você consegue sentir. Sentir o que, pastor? O aroma. Eu quero que você entenda mesmo o que eu vou falar nessa noite. Você já chegou, alguém já chegou perto de você e falou, e essa pessoa não tinha uma boa higiene bucal, e é fantástico quando alguém que não tem uma boa higiene bucal chega perto de você, não é, Eduardo? Fala, ela tá falando, e ela tá achando que tá abafando, e você tá lá sendo abafado. É ou não é? Tá morrendo sem fôlego. E muitas das vezes, preste atenção nisso, anda com quem está tão morto quanto. Diga que não é. Está morto. Questiona a santidade, questiona a oração, questiona a palavra, questiona porque tem que orar, porque tem que perguntar, porque tem que esperar direcionamento de Deus para isso ou para aquilo. É porque o Espírito está morto. E se junta com quem o Espírito está morto. Eu vou contar para você uma experiência minha, na minha vida. Eu era garotinho na época ainda. Eu falo garotinho, eu já tinha meus 17 anos de idade, por aí. Um garotinho. Qual a sua idade? 16, era mais velho que você, ó. Um pouquinho. Porém, foi quando eu criei coragem de ir pedir Rejane em namoro ao pai dela. Aí fui lá pedir e recebi uma sentença, né? Você tem que namorar, eu vou deixar, mas tem que namorar, nós vai casar em 6 meses. Pai de Rejane era mais radical do que eu sou radical. Se aí vai, não vai, se eu vou, e tu vai topar se eu topo. Eu era meio ousadinho, ainda sou, graças a Deus hoje é para Jesus. Fui. Aí quando eu fui, deu certo, no meio do caminho, a gente se converteu, glória a Deus, diga amém. Aí a gente indo para a igreja, o pai dela foi e disse, ó, diga pro menino que se ele se converter também, aí de 6 meses vira um ano. Vou para a igreja me converter. Olha o tipo de jovem que eu era. Fui para a igreja. Mais 6 meses, né, Rogério? Eu tinha mais 6 meses para fazer o plano dar certo, dado. Eu disse, olha, mais 6 meses. E fui. Não fui para a igreja para aceitar Jesus de verdade. E fui porque o cidadão tinha dito, vou aumentar o prazo. Na questão, irmão, depois de uns 4 meses, preste bem atenção nisso, a gente foi para um aniversário do irmão do meu pai. Aí nesse aniversário lá, irmão, rolou de tudo, né? Família toda reunida lá e o pessoal bebia, viu? E nessa brincadeira de beber, o que é que eu fiz? Eu bebi. Ó, irmão, eu bebi, viu? Não foi pouca coisa, não. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, aí eu ia dormir. Aí minha irmã fez, tu não vai pra igreja não? Mãe fez, sim, não vai pra onde? Eu disse, eu vou pra igreja. Me lembrou bem, aí eu fui pra igreja. Tomei um banho, escovei o dente. 3 house daquela preta. No meio do caminho, na hora que eu ia pro ponto do ônibus, a gente congregava lá onde hoje é a Redmi. Encontrei com um amigo meu. Você vai para onde, Júnior? Ele morava no Jardim, eu vou para a igreja. Eu disse, vou pegar o ônibus ali, bora, vamos pegar o ônibus. Aí ele bêbado e eu bêbado. Aí eu disse, tô dando bafo? Tá cheiroso demais, menino. Bebo perto de outro bebo, vai dizer que o outro bebo tá fedendo ou que tem bafo. Irmãos, foi triste, viu? Eu levei uma lição de moral de Rejane depois do culto. Você nem imagina. Nunca mais eu voltei na Redmi. Ela disse, tu tava fedendo. Tu tava não, tu estás fedendo. Vai pra cá, tá fedendo, Ju.
Tu não tem vergonha, não? Se eu fedendo. Tem perfume. Muitas das vezes o Espírito, graças a Deus, eu tive uma experiência com Jesus um bom tempo depois, tá? Era ruim. Um morto falando com outro morto. Muitas vezes, irmãos, está faltando. O Senhor não é o pastor, está faltando o Espírito na vida do crente para orientá-lo, para direcioná-lo, para mostrar para ele o certo e o errado, para ser a luz que alumia os seus caminhos, para ser a vida que faz com que você mantenha-se fiel ao Senhor, não importa a situação. Sabe? A gente tem que parar, irmãos, de viver um mundinho da reclamação. Sabe por quê? Porque está difícil para mim, para você. Tá ou não tá? Se tem alguém aqui que não está difícil, por favor, após o culto, eu quero falar com você. Porque preciso saber como é a sua oração, né, Jairo? Diz aí como é que é a tua oração, porque a minha deve estar meio fraca. Mas tem lugares, irmãos, quando a gente para pensar, se tem lugares ainda pior. Tem situações ainda piores. O que muitas das vezes, o que a gente não vê, são pessoas passando por situações piores do que a nossa. Mas passando, como dizia já o poeta, pela prova, dando glória a Deus. Exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor. Sendo fiéis até o Senhor, mesmo que essa fidelidade os leve à morte. Sabe, irmãos, na vida de muitas pessoas, o Senhor não é mais o pastor. São filhos rebeldes que não respeitam ao seu pai e a sua mãe e chegam na igreja e dizem que amam a Deus. Só não é o Deus da Bíblia. São pais negligentes que dizem que amam a Deus, mas chegam na igreja, louvam, mas têm filhos negligenciados. Ah, pastor, mas tem comida, tem roupa, mas não tem atenção, não tem carinho. Certo jovem questionou o pai, e o pai disse, mas eu lhe dou comida do bom e do melhor. Eu fiz, é verdade, mas eu não tenho o Senhor. Eu não queria essa comida boa, eu queria o Senhor presente. Eu queria a sua atenção, eu queria a sua proteção. Tem faltado o Espírito Santo na vida de pais, na vida de filhos, na vida de ovelhas do rebanho. O Senhor não tem sido pastor de muita gente. Muitas são as pessoas, irmão, que deixaram que o fogo do Espírito ele fosse aplacado, ele fosse apagado. São coisas que você para assim para você, meu Deus do céu. Chega-se ao cúmulo de você ter pessoas dentro da igreja que brigam por causa do time de futebol. Ah, porque o irmão está com a camisa do Vasco, não pode dar um abraço para o irmão que está com a camisa do Flamengo, porque são times diferentes. Meu irmão, você vai para o céu. Flamengo, Vasco, São Paulo, nenhum deles morreu na cruz por você. Nenhum deles morreu na cruz por você. Sabe? Para mim, a maior besteira que tem, o cara briga, gente que vai para um estádio de futebol, às vezes até crente vai brigar com o outro. Meu irmão, mas que o fulano, o time dele, cara, se o time do cara, se o Gabigol fizer gol, ele tem 1,5 milhão na conta dele. Se ele não fizer, o que é que ele tem lá, tá? Se ele for campeão, ele tem o quê? E se ele não for? Tá lá do mesmo jeito, meu filho. Rafael, deixa eu indignado também, hein? Tá vendo? Fica indignado. Eu queria ganhar 1,5 milhão também. Ora, sabe? Aí tem gente que briga. Aí não, tem gente que briga por questão política. Meu irmão, o político tá nem aí pra você. Tá nem preocupado, cara. Seu papel como eleitor é votar, é cobrar, mas brigar. Aí eu vou brigar com Dado, porque Dado tem um pensamento político diferente do meu. Meu irmão, Dado é meu irmão. O voto é dele, ele vota em quem ele quiser. Tchau. Independente disso. Por quê, pastor? Porque quem ganhar do menor cargo público
a ser eleito qual é? Vereador. É o menor. Tá certo? O maior, presidente da República. Ganhando, é vereador de todo mundo na cidade. Sim ou não? É. Vereador de todo mundo, é vereador da cidade. Ganhando, é presidente só de um pedaço do Brasil ou é de todo mundo? Do mesmo jeito, prefeito, deputado, governador. De todo mundo. Ah, não é meu não, porque eu não votei, mas você mora onde? Para não ser seu, você tem que sair. Para não ser seu, você tem que sair, irmão. Tchau. Bota isso na tua cabeça. Quem ganhou é seu papel como crente, se o Espírito habita em você, dobrar o joelho e dizer, Deus, toma o coração. Faz trabalhar pelo povo. Faz fazer coisa boa para o povo. Porque o papel da igreja é esse. Simples. Não vou jogar pedra. Meu irmão, vai fazer o que é o certo, vai orar, vai brigar. Muitas pessoas têm, o Espírito tem morrido dentro delas. Porque simplesmente não tem mais o Senhor. Apagou a brasa. Apagou, pastor, apagou, a brasa apagou. Sabe por quê, irmãos? Porque deixou a amargura entrar, porque deixou o ódio entrar, porque deixou o pessimismo entrar. Pastor, né, uma coisa assim absurda. Eu acho que foi... Ontem foi quinta, não foi? Foi quarta-feira. Quarta-feira, eu vim de manhã aqui para a fundação para brincar com aquelas linhas que estavam na entrada lá embaixo, né? Eu e Iranildo, ó. Não vi se estava fazendo outras tarefas, né? Não podia estar. Mas Bob disse que vinha e não veio. Bob disse, eu vou estar aí para fiscalizar e não veio fiscalizar. Acho que eu vou dar as contas de Bob. Aí a gente começou a brincar, irmãos, com a situação, botar as linhas para cima, aquela coisa toda, e tinha uma situação que estava faltando ser paga. A gente tem um problema de R$ 460 que tinha que pagar naquele dia. E a gente veio. E quando eu cheguei de manhã cedinho aqui, estacionei o carro, os meninos estavam esperando lá na porta já. Aí entrou, aí disse, bora. Porque tem que contar aquecido, né, meu filho? 10 linhazinhas daquela, para botar ali num andaime, botar em cima. E ainda teve uma brincadeira, viu, irmão? A brincadeira era a seguinte, eu e Iranildo vinha, aí entregava a ponta aqui da linha a Adriana, e a gente ia empurrando a linha até a janela, aquela janelinha ali, aí deixava o Iranildo segurando a linha com a Adriana, aí eu corria, subia o cavalete lá em cima para puxar a linha com o Cícero. Aí na segunda a Iranildo fez, hoje o pastor baixa o lombo. Eu digo, é mereço, né? Em vez de dizer, vai, pastor, o senhor consegue? Não, hoje o senhor baixa o lombo. Eu disse, tá. Depois da quarta, meu amigo, eu já tava só o projeto, esses feios, deixa a gente revezar aqui agora. E depois que botou as 10 em cima da laje, tinha que botar em cima da parede lá. E foi outra história, né? Mas a gente colocou, graças a Deus. Diz que Berg colocou uma lá com o Iranildo, mas se tremia mais que tudo. Segundo o Cícero e Iranildo. Sabe, irmãos? Mas antes de fazer tudo isso, bora, calma, a gente vai orar. Não disse que estava faltando, não disse que a gente tinha que pagar. Eu disse, a gente vai começar o dia agradecendo pela noite e pedindo a Deus forças para vencermos mais esse dia. No meio da situação, aí, uma mensagem no Zap, eu trabalhando um dia meio chuvoso, sem óculos. Iranildo não tira óculos porque eu sem óculos enxergo, só não leio. Iranildo sem óculos, ele não vê nada. Se ele não está aqui, ele está trabalhando. Se ele está lá no trabalho, ele está vendo. Te amo, esse boy. Prepara aí mais uns dias para a gente trabalhar semana que vem. Iranildo sabe da história. Vê o que está escrito aqui. Não, pastor, uma pessoa mandou aí uma oferta, uma situação. Diz, opa, deixa eu já jogar aqui para fazer o pagamento. Não fui reclamar. Não fui murmurar. Não fui maldizer. Tinha lá. Vamos começar o dia agradecendo. Vamos começar o dia sendo grato. Começar o dia pedindo a Deus sabedoria, graça, força, para que a gente possa resolver tudo o que tem para fazer. O Senhor não tem sido pastor de muita gente.
É por isso que o fogo do Espírito tem se apagado em muitos corações. Corações gelados, Hudson. Porque o fogo foi embora. Sabe? Acabou-se. Não tem temor. Não tem graça. Não tem alegria. Você não vê nada disso. Por quê, pastor? Porque não teve alimento, não teve palavra. Não tem comunhão. Não tem pedido de Senhor, me ajude, me direcione. Sabe, não tem demonstração de dependência. Você sabe por que você tem que orar? Porque você deve demonstrar para o Pai que você é totalmente dependente dEle. Você depende de Deus? Totalmente, Senhor, depende de Ti, Senhor, depende de Ti. As maiores burradas da minha vida foi quando eu fui fazer as coisas e não fui pedir direção, não fui pedir oração. Eu vou fazer isso aqui porque é de Deus, do Senhor. Aí quando eu ia lá, buf, caramba, me arrebentei. Não devia ter feito isso. Esse não era o caminho, essa não era a direção. Não era dessa forma. Tem muitos. Quando você vê um bando de crente, tudo é besteira, tudo é besteira, tudo é besteira, tudo é besteira. Estão morrendo, estão descendo uma ladeira desenfreada. E você ora assim, meu Deus do céu. Tem acabado com as suas vidas. O Senhor não tem sido o pastor de muita gente. Tem faltado palavra, maná. Tem faltado espírito de vida. Sabe? Porque quando você tem um espírito de vida, você chega diante do Pai, no pior momento, no pior da situação, e você diz, Pai, seja feita a tua vontade. Você chega e você acredita naquilo que está escrito na palavra. Você acredita no que tem na Bíblia, sim ou não? Você acredita piamente no que está na Bíblia? Você crê, Hudson, na Bíblia? Você quer mesmo? Rafael está duvidando. Ele acredita ou não, Rafael? Olha, ele olhou assim, sabe? Que a Bíblia declara que Jonas ficou dentro da baleia. Você acredita nisso? Ou melhor, do grande peixe, porque a Bíblia não declara baleia, né? Tá lá. Ficou ou não ficou, Hudson? Você tem certeza disso? Vixe. Botar a mão na cabeça dela aí, Jonas. Isso aqui tá duvidoso, cara. Sabe? Você acredita no que a Bíblia declara, irmãos, que diante do maior obstáculo que apareceu na vida de Davi, ele disse, Deus vai comigo. Eu venho até você, problema, no nome do Senhor dos Exércitos. Diante de uma tempestade onde todo mundo estava desesperado, Paulo disse, quem ficar no barco, viverá. Diante do desespero de todo mundo, Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, duvidando, eu quero ir até aí. Jesus, vem embora. Diante do momento de maior tristeza e agonia na vida de um pai que perdia sua filha morta, pois essa era a notícia, Jesus disse a coisa mais simples para aquele pai que ele poderia dizer. Apenas creia. Você já imaginou, irmãos, num momento de maior luta na sua e na minha vida, você parar assim e dizer, e o Senhor dizer apenas creia. Certas situações, às vezes eu achava difícil e hoje, eu até ri hoje de manhã, porque eu me peguei orando num lugar que eu jamais imaginaria que eu estaria orando lá. Você tem noção do que é isso, Dado? Uma pergunta, onde é que eu estava orando? Não, meu filho, no banheiro eu oro direto. Não, na academia eu oro direto. Não, lá eu nunca orei não, cara. Passei na porta. Será o... Não, lá esse aí é que eu oro mesmo, meu filho. Nesse aí eu não oro não. Vou orar pelo quê lá? Se eu fazer nascer cabelo vale a pena, nem vou mais. Eu mesmo corto meu cabelo. Irmãos,
O único lugar que eu nunca tinha orado na minha vida e hoje eu comecei a rir porque eu estava orando naquele lugar. Foi na pia lavando louça. Já imaginou um negócio desse? Eu me peguei lá, na pia, olhando para a janela, olhando para a chuva, lavando louça. Eu disse, caramba! O mundo dá voltas, dado. O mundo dá voltas. A mulher, deixou lá, eu olhei esses caras, eu vou lá, vou lavar a louça para ajudar ela. Vou dar uma limpada aqui nessa situação. E ali eu comecei a falar com Deus, Senhor, o Senhor sabe dessa necessidade. O Senhor sabe disso aqui que está sendo necessário. Mas eu te agradeço, porque se eu estou aqui de pé, é porque o Senhor tem sido grande na minha vida. O Senhor tem sido aquele que me mantém de pé, aquele que me sustenta. Tem faltado o Espírito Santo, irmãos, na vida de muitos. De muitos. De muitos. Dado está orando, Rafael. Se ele tiver, olhe para mim. Se ele não tiver, olhe só para ele. E Dado, está complicado. Ainda. Sabe o que tem faltado, irmãos, na vida de muitos? Prudência. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 3 e 4, diz assim, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, vai dizer que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Prudência. Quem aqui, ou você que está em casa, já acordou um dia que você se achou super tranquilo? Hoje está de boa. Hoje eu vou sair de casa, estou com dinheiro para pagar as contas, resolver tudo, está tudo tranquilo. Estou navegando no mar da calmaria. Aquele dia que você acorda e diz, caramba, eu estou até com medo que não está calmo o negócio, está calmo. Você já se acordou esse dia assim? Já, eu já me acordei assim. Olha, meu Deus. Com a Bíblia foi? Pede perdão a Deus, senão dá 7 anos de azar. Crente com crendice, a tristeza, né, irmão? Deixa eu dizer para você. Você sabe qual é o dia que você tem que orar mais? Nesse dia. Que você olha assim e parece que está tudo bem demais. Pastor, por quê? Porque é nesse dia que o diabo vai te derrubar. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque é nesse dia que você vigia menos. É nesse dia que você, parece que não... eu vou orar para quê? Você está tudo tranquilo, está tudo normal, para quê eu vou orar? Vigiar para quê? É isso aí. Prudência. O Senhor nos chama para sermos simples como, mas prudentes como as serpentes. A gente só olha para a serpente e só pensa no diabo. Mas diz, seja prudente como a serpente. Prudência, irmãos. Já parou para pensar nisso? Parou para refletir quantas das vezes você foi um cristão imprudente? Não foi uma pessoa prudente? Quando a gente vai para a parábola das virgens, você vai encontrar que tinham lá as 10 virgens. Todo mundo dormiu. Olha para a pessoa da trás e diga, todo mundo dormiu. O problema não está em dormir. Amém, irmãos? O problema está na hora que você acorda, quando você sai, o que você vai levar com você. As prudentes, quando acordaram, quando escutaram, um noivo está passando, saíram de casa, pegaram suas lamparinazinhas acesas e levaram um power bag com elas. Você sabe o que é um power bag? É uma bateria externa, uma bateria sobressalente. Quando você vai fazer uma situação com o seu celular, você leva uma bateriazinha aqui, que talvez você chegue num lugar, não tenha tomado uma situação, você vai lá, pluga, tchau, não descarrega, você não deixa de estar
conectado, você não vai perder as notícias, você não vai deixar de assistir as pregações de mim. Ó, humildade chegou e ficou, sabe? Elas saíram com algo sobressalente, as imprudentes saíram nada. Deixa eu olhar aqui. Oxi, 20%, com 20% dá para ir e voltar. Eu conheci um cidadão que ele ligava o carro, olhava assim, os meninos com o que tem nesse tanque aqui, dá para ir em tal canto e eu volto, e muitas das vezes ele ficava pelo caminho porque não dava. As prudentes, elas tinham sempre algo a mais. A prudência vai levar a ter sempre algo a mais na sua vida. Vai levar a ter sempre palavra. Você é um dispenseiro, você tem lá um armário onde você está guardando, você está refletindo, está meditando na palavra, está colocando, está acrescentando, você está orando, você está buscando, você está colocando aquilo diante de Deus. Está lá, a prudência faz parte da sua vida. Você não é uma pessoa imprudente. E quanto mais você consegue acrescentar na sua vida espiritual, melhor é para você. Olhe para essa pessoa abençoada que está do seu lado. Pergunte para ela, você já leu Bíblia hoje? Eita, olhou para o outro lado. Eu vi isso, Andriele, viu? Isso aí já merece um cartão amarelo. Agora diga para ela, pois leia mais. Olhe para essa mesma pessoa e pergunte, você já orou hoje? Pois ore, não pague mal com mal, Sandriele. Ore mais. Ah, meu amigo. Aqui, o chicote que dá em Chico, ele dá em Francisco. Não, tem que ler os dois lados, correto, Rudes? Tem que ser assim. Não, você já orei, ore mais. Leia mais. Medite mais, aprenda mais, cresça mais. A vida cristã, irmãos, ela não é uma escada que você chega no último degrau, pronto, acabou, não. A vida cristã é algo que você vai cada dia buscando mais, crescendo mais, buscando mais, orando mais, pedindo mais, entendendo mais. Deus, ele é infinito. Amém? Amém, irmãos? Você crê que Deus é infinito? Então ele tem sempre algo novo para a sua e para a minha vida. A prudência me leva a entender isso. Eu vou buscar sempre algo novo para a minha vida. Eu quero mais. Senhor, eu quero os teus segredos, como declara o salmista. Eu quero os teus segredos, que o Senhor revela. Eu quero mais. Sabe? Você acordou naquela manhã assim, filosófica, bem filosófica, e disse, Senhor, mostra-me os segredos do universo. Descortina-me, Senhor, diante dos meus olhos a obra da criação. Revela-me, Senhor, o ser ou não ser da minha vida. Já fez esse tipo de oração? Não. Pastor, e se Deus não quiser mostrar nada disso? Aí é um problema teu. Ele não quis mostrar. Pastor, mas se Deus quiser mostrar, aí, meu irmão, tu é um bem-aventurado. Deleita-te no Senhor. Sabe? Olha assim, quantas das vezes a gente perde, irmãos, de desfrutar da grandeza de Deus nas coisas simples que Ele tem para as nossas vidas. Simples. Esses dias eu estava olhando uma situação e estava lá um belo de um arco-íris lindo, fantástico, maravilhoso, que mostra a aliança que Deus fez lá atrás. Tem nada a ver com essa questão aí que o pessoal coloca, tá lá, ali, aquela coisa linda. Né? E vocês, Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor é único, não tem como explicar o Senhor para as pessoas assim não, porque você vem, eu estava indo para casa um dia desse, uma chuva gigantesca, que o limpador de para-brisa não dava vencimento em tanta água. Quando eu cheguei ali, num atacadão, que eu passei a passarela, o que é que não tinha mais? Acabou-se. Estava chovendo até a passarela, depois da passarela, eu estava dentro do carro, como é que eu tiro a capa de chuva? Se eu tivesse de moto, eu tinha estacionado e ia tirar, né? Tirava. Sabe? Precisa explicar, irmãos. 1 metro de distância.
Um cabelo de distância. Choveu e não choveu, acabou-se. Sempre me lembro da esposa de um professor no seminário. Ela era de Brasília. Ela dizia: Brasília é uma coisa assim fantástica. Mas como assim? Ela disse: olha, você quer ver? Muitas das vezes ela falava esses acontecimentos e eu nunca tinha presenciado dessa maneira. Ela disse: às vezes você está numa rua aqui, do lado da rua, numa quadra em Brasília e tal, o céu está caindo d'água. Aí você atravessa a rua para outra calçada, está um sol. E ela dizia assim: é sol, irmão, não era nublado, não, era sol. E do outro lado você olhava assim a chuva lá, e o sol. Sabe, irmãos, a prudência te leva a acrescentar, te leva a não deixar que nada te afaste, nada te leve para longe do Senhor. O Senhor não tem sido pastor de muitas pessoas. Muitas são as pessoas que o Senhor não tem sido pastor. Muitas são as pessoas para quem esse versículo, esse salmo não é real. E por último, irmãos, não menos importante, o escritor Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8. É isso mesmo. Que as suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Santidade. Santidade. Sede santos, porque o vosso Deus, Ele é santo. Como a igreja atual, e eu não quero falar aqui da religiosidade, eu quero falar da falta de temor. Não tem Bíblia, não tem oração, não tem prudência, não tem santidade. O escritor aos Hebreus diz que sem a santificação o homem não verá a Deus. Ele não vê Deus. Porque ele não se santifica, ele não se separa. A religiosidade nos faz ser como o sacerdote e o levita quando viram o homem jogado lá, o irmão, o judeu, jogado, machucado, massacrado. A religiosidade não deixou com que eles tocassem. Foi necessário chegar um samaritano desprezado, odiado, para pegar aquele de quem ele era alvo desse ódio e fosse cuidar dele. Porque santidade é diferente de religiosidade. A religião em si, ela me faz vir à igreja. A religião, ela me faz pregar na igreja, interceder na igreja, cantar na igreja, tocar na igreja. A religião, o pessoal da mídia tem sido muito bem falado sobre isso, né? A religião não me deixa servir na igreja. Por quê, pastor? Porque servir é diferente de ser religioso. Porque quando eu sirvo por amor. Quando eu me coloco na posição de servo, como Cristo se colocou na posição de servo, não para ser servido, pois ele veio para servir aquele que precisa. Ele veio para cuidar dos doentes, porque são os doentes que precisam do médico, que precisam do tratamento, que precisam da cura. A santidade me leva a ser essa pessoa, sabe? A ser esse enfermeiro que Jesus deixou na terra, para levar até aos doentes, levar a eles o tratamento que vai levá-los à cura. O Senhor não tem sido o pastor de muita gente, porque elas são religiosas. Elas não são santas. Você vê cada coisa em nome da religião que você fica, muitas das vezes, doente. Que as vossas vestes sejam sempre brancas. O Senhor não disse que nós não iríamos pecar.
Ele disse que quando nós pecamos, Ele nos perdoa. O Senhor não disse que nós não iríamos mais errar. Mas Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse: se algum irmão for surpreendido em algum ato, em algum erro, vós que sois espirituais, ele não disse vós que sois os religiosos, vós que sois os frequentadores, vós que têm o cartão de membro, vós que falais em outras línguas, que profetizais, sabe? Não, eles, vós que sois espirituais, porque os espirituais são santos. Os espirituais estendem a mão e dizem: eu estou aqui, você errou, foi, que ajuda. Jesus tem perdão para você. Jesus tem renovo para você. Jesus tem cura para você. Jesus tem transformação para você. Estes são os espirituais. Quero nem papo. Tu viu? Do lado ali? Dudu? Metido. Arrogante. Soberba, passou e fez morada. Aquele bigode é para ficar se achando. Bem sim. Passar até longe dele. Não, ele precisa. Você que está em casa, isso aí é só uma brincadeira, tá? Ele precisa. O doente precisa do remédio, do tratamento, da cura. E quem leva? Os santos, os espirituais. Aqueles de quem o Senhor, que é o pão que alimenta, aquele de quem o Senhor mandou o Espírito para orientar, diz: vai lá, leva, ajuda. Chega para eles: meu irmão, Jesus ama demais tu. É muito importante para ele. Esses sentimentos não vão te levar a lugar nenhum. Aí vai lá, aí Eduardo, aquela palavra fica, aquela ação fica, e daqui a pouco o coração de pedra se destrói. E a hora feito um pirraia, tem que dar uma caixa de lenço para ele. Chorando, chorando. Acabou-se, foi tocado. Porque o Senhor foi pastor de alguém que foi na vida dele. Sabe, irmãos? O Senhor é o meu pastor. Não terei falta de nada. Nada me faltará. Não me faltará palavra para a minha vida e para a vida dos outros. Não me faltará a direção, a orientação do Espírito Santo. Sabe? Não me faltará a prudência de um verdadeiro cristão. Não me faltará a santidade que um cristão deve ter. Não a religiosidade. Não o ato de ser religioso. E olha que eu já fui religioso. Já vivi dentro da religiosidade. Pastor, eu chegar num dia de culto, ministrar a palavra de calça jeans, jamais, né, Janta? Tinha que ser de social, de gravatinha. Graças a Deus que Jesus me libertou dessa gravata. Dei essas gravatas tudo para Jairo, Jesus. Tudo para Jairo. Jairo viver de gravata. Manda as gravatas borboleta para Jairo, Jesus. Vai ficar bonito. Não vai, Júlia? Ficar lindo. Olha a cara da tua filha, Jairo. Se tu visse, eu não vou nem te dizer, vice. Isso aí ele recebe, viu? Se chegar para ele com essa vela maiorzinha, com os sapatos, suspensóriozinhos, daqueles automáticos. Tchau. Sabe, irmãos? Deixe que o Senhor seja o pastor da sua vida. A gente vê tantas pessoas hoje agindo de uma forma tão errônea. É porque o Senhor não é mais o pastor da vida delas. Não são pastoreadas mais pelo Senhor. Não são mais cuidadas pelo Senhor. É por isso que a gente vê tanta gente sendo iludida, sendo enganada nos dias atuais. Há uma carência enorme na vida das pessoas. E elas são enganadas, ludibriadas pelas suas carências. Porque elas procuram tão somente aquilo que é passageiro. A multidão corria até Jesus. E quando Jesus
Senhor, o que será de nós? Vocês só vêm atrás de mim porque eu dei pão para você. Se eu não desse pão para vocês, vocês não vinham atrás de mim, não. É muito cômodo para vocês. Você imaginou, Eduardo? Você não tem que comprar mais pão? Maravilha! Se vier com leite e carne, melhor ainda, né? Cafezinho, olha.